Nosso primeiro assunto da revisão é sobre sistemática e classificação. A sistemática é a área da biologia que estuda a biodiversidade. Ela tem como objetivo descrever essa biodiversidade, criar critérios para poder organizar os seres vivos, além de tentar entender o que foi responsável, os processos que foram responsáveis por toda essa diversificação. A taxonomia ela foi criada lá no século XVIII por Carl von Linné, em português conhecido como Linneu, que organizou os seres vivos em categorias taxonômicas ou taxons, levando em consideração as características estruturais e anatômicas para essa classificação. O trabalho dele foi publicado nessa revista que é o Sistema Natural. Linneu, ele criou inclusive as regras para o nome das espécies, que é uma nomenclatura binomial, ou seja, o nome da espécie é formado por dois termos em latim. O primeiro termo, que é o epíteto genérico, é escrito com inicial maiúscula. O segundo termo, que é o epíteto específico, em geral com inicial minúscula. Os dois termos juntos é que formam o nome da espécie. Esse nome ele tem que estar sempre destacado no texto em que ele estiver. Ou seja, se a gente estiver escrevendo manualmente, a gente sublinha. Se for um texto digitado, podemos usar o itálico, grifar ou então o negrito. Aqui a gente vê alguns exemplos de nomes populares e os correspondentes nomes científicos. Quanto às categorias taxonômicas, os taxons, até bem pouco tempo, a categoria maior era de reino. Hoje nós temos uma categoria superior, que é o domínio. Então aqui nós observamos que o reino Monera ele foi subdividido em dois domínios. O domínio bactéria e arquea, onde estão incluídos os seres que são procariontes, ou seja, que não têm células nucleadas. E temos o terceiro domínio, que é eucária, onde estão os seres que são eucariontes, os seres que têm células nucleadas, todos surgindo a partir de um ancestral em comum. Aqui nós observamos os demais degrauzinhos das categorias taxonômicas em distribuição decrescente até a base dessa categorização, que é o nível de espécie, ou seja, um conjunto de seres semelhantes que em condições naturais vão se reproduzir gerando descendentes férteis. Já a sistemática moderna não leva só em consideração as características anatômicas e estruturais. Ela vai levar em consideração também as relações evolutivas entre as espécies que viveram no passado. A sistemática moderna, ela inclui a formação, a construção dessas árvores filogenéticas ou cladogramas, onde a gente consegue observar a história evolutiva das espécies. Aqui nós vemos dois exemplos, um cladograma dos vertebrados e aqui o de plantas. Nesses cladogramas, nós também observamos os grupos que a gente chama de monofilético, parafilético e polifilético. O grupo monofilético, ele inclui o ancestral em comum e todos a descendência a partir desse ancestral. Já o grupo parafilético, ele inclui o ancestral em comum, aqui em amarelo, mas ele não leva em consideração nem toda a descendência. A gente observa aqui que essa descendência foi deixada de fora. Quando nós temos dois ou mais grupos monofiléticos, nós temos um grupo que a gente chama de polifilético. Quanto aos reinos existentes na natureza, são 5 reinos. Aqui o reino Monera, ou bactéria, onde nós temos as arqueo e as eubactérias. Nós temos o reino protoctista, onde nós temos algas e protozoário. O reino plante, que inclui todos os vegetais. O reino fungi, que inclui todos os fungos. E o reino animal é o de todos os animais. Lembrando que para a inclusão de um ser vivo em um reino da natureza são levados em consideração 3 critérios.
Primeiro critério é o número de células que compõem o corpo desse ser vivo, ou seja, se eles são uni ou multicelulares. O tipo de organização da célula, se é uma célula nucleada, ou seja, uma célula eucariótica, ou se é uma célula anucleada, portanto, uma célula procariótica. E o terceiro critério é o tipo de nutrição. Então, se aquele ser vivo ele tem capacidade de produzir alimentos, sendo autótrofo, ou se ele é incapaz dessa produção, sendo heterótrofo. Quanto à reprodução, dentre os animais nós temos dois tipos. A reprodução sexuada, que vai incluir a mistura de material genético vindo dos genitores, permitindo a recombinação gênica. Essa reprodução sexuada, ela ocorre em 3 etapas, a gametogênese, que é a produção dos gametas, o acasalamento e a fecundação. Como nós temos mistura de material genético, nós temos variabilidade genética. Já a reprodução assexuada, ela não permite a variabilidade genética. O que se forma, então, são clones do indivíduo original, mas comparativamente ao processo de reprodução sexuada, seria um processo que seria mais rápido e bem mais simples. Após a fecundação, nós temos o desenvolvimento do embrião, que se dá em 3 etapas. A primeira etapa é a etapa de segmentação, onde ocorrem as primeiras divisões celulares até o estágio que a gente chama de estágio de blástula. Essa segmentação vai dar origem aos blastomos e ela está diretamente relacionada à quantidade e à forma de distribuição do vitelo, que é um material nutritivo presente no ovo. Ao final da segmentação, nós temos uma figura embrionária chamada blástula. A passagem do estágio de blástula para o estágio de gástrula, nós temos a segunda etapa, que se chama gastrulação. Na gastrulação nós vemos 3 eventos importantes, que é a formação dos folhetos germinativos, ecto, meso e endoderme, a formação do intestino primitivo, que se chama arquêntero, e a formação de um orifício que dá comunicação entre esse intestino e o exterior, que se chama blastóforo. A última etapa da gastrulação se chama neurulação, onde nós temos a formação da placa neural, que está relacionado ao sistema nervoso. A terceira e última etapa do desenvolvimento embrionário é a organogênese, onde nós temos a formação dos tecidos e órgãos. Esse desenvolvimento embrionário, ele vai dar origem a anexos embrionários, São estruturas que vão estar presentes apenas na fase de embrião, mas que são importantes porque apresentam diversas funções nesse embrião. Aqui a gente vê a forma de distribuição, desses anexos, e a gente vê quais são eles, O âmnio, que está relacionado à proteção contra a dissecação e choques mecânicos, está presente em répteis, aves e mamíferos. O saco ou vesícula vitelínica, que está relacionada à nutrição do embrião, presente em peixes, répteis, aves e mamíferos. O alantoide, que armazena substâncias metabólicas, está presente em répteis, aves e mamíferos. O córeo, que realiza trocas gasosas com o ambiente, também está presente em répteis, aves e mamíferos. E por fim, um anexo que é exclusivo dos mamíferos placentários, que é a placenta e o cordão umbilical, que está relacionado a trocas gasosas, a excreção, a secreção de hormônios e a nutrição. Daqui a pouco a gente tem mais assunto do primeiro bimestre. Até já!